Saúdo meus queridos irmãos, meus queridos alunos e alunas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos hoje à nossa sexta aula e trataremos aqui da segunda parte do capítulo que trata das ordenanças do Senhor Jesus para a igreja. Meus queridos, a ceia do Senhor é a segunda ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. E os textos que tratam da instituição da ceia do Senhor encontram-se em Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 30, Marcos capítulo 14, versículos do 22 ao 25, Lucas capítulo 22, versículos do 17 ao 20 e 1 aos Coríntios capítulo 11, versículos do 23 ao 33. Sendo a ceia do Senhor um ato memorial, o propósito da sua celebração é lembrar frequentemente da pessoa, da vida, da obra e da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de ser memorial, a ceia do Senhor também é um ato simbólico, conforme nós veremos lá no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Sendo assim, amados, a ceia do Senhor deve ser celebrada sempre em espírito de profunda gratidão àquele que ofereceu o seu próprio corpo para ser traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, conforme nós lemos no texto de Isaías 53:5. Pois o Senhor Jesus, ele deu o seu próprio sangue como selo da nova aliança, para ser derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, conforme nós percebemos também no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Vamos falar agora, meus queridos, acerca da origem da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo Senhor Jesus na noite em que foi traído. E ela é baseada na ceia pascal do povo hebreu, ou na Páscoa do Antigo Testamento. E a Páscoa é uma cerimônia de fundamental importância para a nação de Israel, tanto no âmbito histórico como no âmbito religioso. E embora a Páscoa não seja uma ordenança para a igreja no Novo Testamento, sua importância e seu significado jamais deve ser desprezado pelos cristãos. Pois a Páscoa, ela é riquíssima em tipos e símbolos que apontam diretamente para a igreja, como consequência da obra redentora e expiatória que foi consumada na cruz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus, a Páscoa foi abolida, meus queridos, pois o próprio Senhor Jesus é a nossa Páscoa, conforme nós vemos lá no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Sendo assim, na noite que precedeu a sua morte, o Senhor Jesus comeu a última Páscoa com seus discípulos, substituindo-a pela ceia do Senhor. Foi exatamente no dia seguinte à celebração da primeira ceia que ele próprio foi sacrificado como nosso cordeiro pascal. Com isso, notamos que houve uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E nessa transição, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, houve também, conforme eu já disse, a celebração de duas ceias. A ceia da Páscoa e a ceia do Senhor. Uma substituindo a outra. Ou seja, a ceia do Senhor em substituição à ceia da Páscoa judaica. Falamos aqui, amados, da instituição, da origem da ceia do Senhor. Agora nós vamos falar aqui do significado da ceia do Senhor. Vocês perceberão na leitura da nossa aula texto de hoje que a Páscoa judaica apontava tanto para o passado como para o futuro.
Veremos agora que a ceia do Senhor também aponta tanto para o passado como para o futuro. Por isso eu peço para vocês que leiam agora comigo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. O texto diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Vamos, portanto, aqui, meus queridos, fazer aqui uma rápida análise textual aqui desse texto bíblico. Começando aqui, letra A. A ceia do Senhor é um ato de obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Relendo aqui, amados, o texto diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nota-se, portanto, que é um mandamento. Sendo um mandamento, lógico que a sua observância por parte da igreja implica em obediência ao mandamento do Senhor. B. É um ato memorial à morte expiatória de Jesus Cristo. Porque ele disse: Fazei isto em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor também é uma proclamação. Olha o texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, anunciais, é uma proclamação. Todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, como igreja, nós estamos proclamando simbolicamente ao mundo a volta, aliás, a morte do Senhor Jesus até que ele venha. D. É a certeza da volta de Cristo. Olha de novo aqui o texto. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos afirmando a certeza da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossos corações. E é também um fato gerador de comunhão. O texto de um capítulo antes aqui do texto de 1 aos Coríntios 11, que é o texto base aqui da ceia que nós estamos tratando, em 1 aos Coríntios 10, 16, o texto diz: Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Notamos, portanto, que a ceia do Senhor também é um fato gerador de comunhão no corpo de Cristo, isto é, na igreja. Amém? Bem, amados, vamos então à conclusão da nossa aula, dizendo aqui que não há dúvidas de que a ceia do Senhor é a cerimônia mais solene da igreja. É um ato simbólico de profundo significado, o qual deve ser celebrado por todos os crentes com profundo amor, temor e reverência. Amém? Bem, meus queridos, além da aula texto ser bem mais completa, conforme eu já disse, na aula passada, sempre há pontos que eu não abordo na apresentação. Como, por exemplo, na apresentação de hoje eu não abordei a questão da controvérsia histórica dos reformadores acerca da ceia do Senhor e também não abordei as suas concepções de ceia.
Há também a questão de quem deve participar da ceia do Senhor, que eu não abordei. É um fato bastante importante, principalmente no contexto atual. Lógico que é evidente pelo texto bíblico que só os salvos podem participar da ceia do Senhor, pois a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus para os seus, isto é, para a sua igreja. Porém, como já disse, essas questões são tratadas bem melhor e com mais profundidade na nossa aula texto. Portanto, eu peço a vocês que leiam a aula texto, principalmente os tópicos 7.2.3 e 7.2.4 da aula de hoje, pois esses tópicos eles não foram abordados aqui na apresentação, ok? Antes de concluir, porém, temos uma atividade. Nós teremos hoje um fórum, amados, um debate, né? Então temos 3 questões aqui apresentadas nesse fórum que já está na plataforma, tá? Primeira questão. Com base no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 33, que está no tópico ali também que nós tratamos no tópico 7.2.4 da aula texto, em tudo o que vimos acerca da segunda ordenança, você acha que a ceia do Senhor pode ser servida conscientemente a pessoas não convertidas? Segunda questão. O que você diria a um líder evangélico que adota essa prática, ou seja, que serve a ceia a pessoas não crentes, não convertidas? Como pastor, você serviria a ceia do Senhor a uma pessoa não regenerada? Por quê? Bem, meus queridos, conforme eu disse, essa atividade ela já está disponível na plataforma. Lembro que o fórum, embora seja um espaço dos alunos, um espaço para debates, para opiniões de vocês, dos alunos, né? Lógico, com interação com o professor também. Eu lembro a vocês que toda atividade de fórum vale nota, tá? Então, fiquem à vontade aí para postar aí a opinião de vocês, os pontos, as análises e tudo aquilo que você desejar escrever, bem como também fiquem à vontade para comentar a exposição dos seus colegas, interagir entre vocês também. Lógico que, lembro, sempre de maneira respeitosa e amável, pois somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Bem, queridos, encerro a aula de hoje aqui, lembrando da próxima aula, que é a aula número 7, na qual trataremos de figuras de linguagem, ou seja, trataremos aqui das metáforas que caracterizam a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.